Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriela, faço parte aqui da equipe de mídia da Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec e estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção do câncer de mama, e para isso trouxemos para um bate-papo a enfermeira Michele. A Michele é enfermeira da rede pública daqui da cidade. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada. Então vamos começar falando para o pessoal o que é o câncer de mama. O câncer de mama é o crescimento de células desordenadas no corpo. Essas células crescendo desordenadamente, elas não têm a renovação, criando células malignas, criando células de tumor maligno. E quais são as principais causas e fatores de risco para o câncer de mama? Riscos são pessoas que têm um histórico familiar, pessoas obesas, sedentárias, são pessoas que tiveram a primeira menarca, que seria a menstruação precoce, pessoas que tiveram também a menopausa tardia, pessoas que acabam abusando um pouquinho do álcool, pessoas que fumam, que acabam tendo um pouquinho mais ajudando a ter um pouquinho mais de problemas com essas células. Entendi. E o câncer de mama, ele pode surgir em homens também ou somente em mulheres? Não, é raro, mas em homens também podem surgir, porque os homens também têm glândulas mamárias e hormônios femininos. E o que significa o diagnóstico precoce para o câncer de mama? O diagnóstico precoce, ele serve para nós podermos, quanto mais cedo você consegue identificar que a pessoa tem o câncer, mais fácil e é para você conseguir sanar essa pessoa. Porque se você consegue descobrir mais cedo, você pode chegar a ter até 95% de chance de curar o câncer dessa pessoa. Certo. E com que idade que se começam a fazer exames preventivos com relação ao câncer de mama? Vamos dizer assim, você pode começar a fazer cedo, mas se na sua família tem uma pessoa que tenha histórico familiar, é a partir de 35 anos que a gente começa a fazer a mamografia, tá? Se não tiver na sua família, é a partir de 40 anos que faz anualmente. E a partir de 50 anos, aí você faz a cada 2 anos até 74 anos, desculpa. O Ministério já mudou, era 69 anos antes, agora é até 74 anos. Se antes dos 40 anos você não tiver histórico, mas tiver alguma queixa das mamas, sentir algum caroço, algum nódulo, a gente pede ultrassom das mamas para verificar esse caroço. E o autoexame das mamas, ele é importante mesmo com essa rotina de exames de imagem? Ele é muito importante, porque pelo autoexame que você pode detectar qualquer mudança na sua mama, porque o seu corpo, quem vai conhecer melhor é você mesmo. Então, se você conhece o seu corpo melhor do que qualquer outra pessoa, você vai saber se teve alguma mudança ou não nele. E você fazendo o autoexame em casa é uma coisa que vai te ajudar bastante a detectar algo mais cedo para a gente poder cuidar. E como que é feito corretamente o autoexame? O autoexame a gente faz de preferência pelo menos uma vez por mês. Você pode fazer durante o banho, que é uma hora que você está relaxada, ou você pode fazer na hora que você estiver na cama, deitada tranquila. Como você faz? Você vai pegar uma mão, você vai colocar atrás da cabeça, você vai começar na axila mesmo. Você vai fazer toques na axila,
Por que na axila? Que na axila você tem glândulas mamárias, então aqui também podem aparecer nódulos nela, tá? Então você vai tocando a axila e vai fazer toques na mama, como se fosse um caracol. Você vai fazer toques nela para sentir a mama se tem algum caroço, se tem algo diferente. Você tocou a mama inteira, quando chegar na auréola, você vai fazer um pequeno aperto nela, para ver se vai sair algum líquido do mamilo. Esse líquido, a gente verifica, se sair algum líquido, a gente verifica a cor. Às vezes pode sair uma cor transparente ou uma cor branquinha, que é o prolactina, que é o hormônio do leite. São cores tranquilas, normais, mas mesmo assim, vá no posto para a gente fazer a coleta. Se sair uma cor amarelada, esverdeada ou até parecendo sangue, também vai no posto, porque a gente vai fazer a coleta desse material e vai mandar para o laboratório para verificar se tem algum problema, que às vezes pode ser uma infecção ou uma inflamação das glândulas mamárias. Nem sempre o nódulo que a gente vai sentir vai ser alguma coisa que possa ser um câncer. A gente precisa primeiro ter os fatos em mãos para saber realmente o que é. Então, se vocês sentirem alguma coisa, é só ir lá no posto que a gente vai cuidar de vocês. E essa questão, Michele, por exemplo, a mulher fez o autoexame em casa e encontrou um nódulo. Significa que ela tem câncer? Não. Como eu falei, se ela sentir um nódulo, ela precisa ir no posto para a gente verificar esse nódulo. Esse nódulo, às vezes, pode ser um acúmulo de gordura, como a gente chama de cisto d'água. Esse cisto d'água é benigno, então ele não vai fazer mal. Aí a gente faz o quê? Só o acompanhamento dela para continuar verificando se continua sendo um cisto d'água ou se futuramente pode se tornar algo que seja maligno. E a gente vai fazer o cuidado dela. E tem mais algum sintoma que é um ponto de atenção para as mulheres? Os sintomas que podem aparecer seria a mama aparecer como casca de laranja, a mama ficar bem quente, ela ficar enrijecida, apesar de que a mama da mulher é um local bem sensível, então dependendo da época, na época que ela está menstruada, a mama fica mais sensível, então sempre tem que notar isso, que às vezes na época da menstruação, a mama vai ficar mais sensível, então é uma coisa que a mulher tem que notar se é a sensibilidade normal ou se é uma sensibilidade fora do comum. Mas é notar isso, se a mama está parecendo mais enrijecida, se a mama está com dor em certos locais, dores fora do comum, e aí é ir no posto que a gente vai dar as orientações necessárias. Certo, então encontrou um nódulo ou teve algum sintoma, procura o posto de saúde. Isso. E o estilo de vida influencia no risco de desenvolvimento de câncer? Influencia muito. Como eu falei, uma pessoa que é sedentária, que literalmente não faz uma atividade física, ou que bebe muito, ou que fuma muito, literalmente produz certas células que podem não ter renovação no corpo e que ajudam a piorar a situação e que podem levar a uma produção de células desordenadas que podem virar uma célula cancerígena. Isso, se a pessoa também já tiver na família um histórico familiar, então a pessoa tem que fazer o quê? Se cuidar mais, pensar mais na saúde e prestar mais atenção nessa parte, sempre pensando na saúde em primeiro lugar. E a amamentação, ela realmente ajuda na prevenção do câncer de mama?
Ajuda. A amamentação, ela ajuda muito nessa parte, porque quando você amamenta, você está produzindo hormônio e esse hormônio ajuda a renovar as células. Então, quando você está renovando essas células, você pode estar liberando células que poderiam ser cancerígenas. Então, pode estar te ajudando muito nessa parte de não ter câncer. E quais são os tipos de tratamento para o câncer de mama que a gente tem disponível hoje? Os tratamentos que a gente tem seria radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, que seria, e também a cirurgia, se for necessária. A cirurgia, dependendo, aí seria, no caso, o médico que vai verificar qual seria melhor, que às vezes o médico ele prefere, se ele, não é o caso de preferir, mas o caso, ele verifica qual o estilo da mulher. Às vezes, se for uma mulher que usa muito o braço, ou uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que treina, que é uma pessoa que nada bastante, então ele vai fazer o quê? Ele vai retirar só um quadrante, vai retirar só aonde está exatamente aquele nódulo. Agora, se ele notar que realmente pode ser que aquele nódulo vai criar uma metástase, que aí vai pode pegar o corpo inteiro, criar células malignas no corpo inteiro, então aí ele vai preferir retirar tudo. Então aí nessa parte seria mais a cirurgia o médico que vai decidir essa parte. Mas aí é uma conversa que ele vai ter com o paciente, e vai decidir também essa parte, como muitas mulheres já aconteceram, dependendo do estilo de vida dela também, entendeu? Então, assim, a gente vê que assim, o câncer de mama, ele tem cura, Tem. né? E o quanto que você comentou que o diagnóstico precoce pode ajudar na prevenção? Pode chegar em alguns casos até 95%, se a mulher conseguir ver isso mais cedo possível. Então, assim, se a mulher se cuidar, tiver o autotoque e ela fizer o cuidado da saúde dela integralmente, e ela notar isso bem cedo, ela pode ter uma chance de cura de até 95%, dependendo do caso. E qual que é a importância do apoio da família, dos amigos, numa pessoa que está fazendo um tratamento, no caso de um diagnóstico positivo de câncer de mama? O apoio é muito importante e necessário, porque quando uma pessoa descobre que está com câncer, a pessoa já fica vulnerável. Então, assim, quando você recebe essa rede de apoio, você não se sente sozinha, você se sente mais forte, você pensa, eu posso conseguir vencer o mundo. Você tem o apoio, todos estão ali para te apoiar, todos estão ali para te ajudar a vencer esse caminho. Todos estão ali para andar com você, para não te deixar sozinho. E eles te apoiam 100%, eles não te discriminam, eles não olham torto para você, eles só te dão a mão e te ajudam em tudo que você precisa. E é a melhor coisa que eles podem fazer, porque às vezes a pessoa precisa de um pequeno apoio mesmo para continuar e para não desistir. Então, o apoio familiar, o apoio dos amigos é a melhor coisa que existe nessas horas. Estar ali para essa pessoa, né? Estar presente. E qual que é a mensagem final que você deixaria assim, sobre a prevenção e autocuidado para as mulheres? Eu acredito que o melhor que possa pensar é: se ame, se cuide, pense que para você poder amar o outro, primeiro você tem que amar a si próprio. Tem que cuidar de si em primeiro lugar para você cuidar do outro. Para você cuidar da sua família, para você cuidar dos seus amigos, você tem que também cuidar de si.
Se você cuida de si, você consegue ter um apoio, consegue ter, como eu vou dizer, você consegue ter um pilar, você vira um pilar para todos os seus. E esse pilar fica forte para poder ajudar a todos os seus que você precisa, que você ama e que você cuida. Tá certo, muito obrigada, Michele, pelo seu Nada. tempo. Foi um prazer. Obrigada pela sua dedicação, né, como profissional de saúde. Espero que essas informações, esse conhecimento sejam de muita valia para vocês, mulheres que estão nos assistindo, homens que estão nos assistindo, que também precisam ter essas informações e saber como que funciona. E agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.